Graça e paz, irmãos em Cristo Jesus. Cada pessoa que está aqui, que declarou que Jesus é seu Salvador, é uma pessoa que já tem dentro de você tudo o que você precisa para glorificar a Deus eternamente. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Eu trago um abraço da minha esposa Pamela, que está lá em casa, em São José dos Campos. Eu casei com a Pamela quando eu tinha 20 anos de idade, cabelo magro. Agora estamos casados há 53 anos. E acho que vai dar certo o nosso casamento, entende? Uma alegria, ela mandou um grande abraço para vocês. A Pamela chegou aqui no Brasil em 1953, como filha de missionários batistas. E ela foi criada aqui no Brasil. E quando eu casei com ela, eu falei para ela: Pamela, eu vou ser pastor nos Estados Unidos, eu nunca vou sair do meu país. E a Pamela é uma mulher de fé, então ela disse: mas se Deus chamar você, você não vai obedecer? Eu falei: sim, eu vou obedecer, mas ele vai ter que escrever na parede para eu sair do meu país. E a Pamela disse: ele sabe escrever na parede. Aí ela me trouxe para o Brasil em 1974, no início do nosso casamento, porque eu pensei que eu estava casada com uma mulher americana, mas por dentro era brasileira. E eu não entendi essa pessoa que tinha uma dupla identidade. Então eu passei 3 meses aqui no Brasil, naquela época, no Rio de Janeiro. Eu visitei o norte do Recife, outras cidades. E depois daquela experiência, vendo o povo brasileiro e a igreja evangélica de todo tipo, Deus chamou eu e Pamela para voltar ao Brasil. E a gente preparou, e finalmente, em 1979, a gente conseguiu trazer nossos 3 filhos conosco para viver no Brasil. Agora, aquele menino meu, Kenny, o mais velho da nossa turma de 4 filhos, ele já tem 52 anos de idade. O tempo voa, não é? Você não sabe como é que é. Eu estava ao lado desses meninos cantando com toda aquela energia, e eu estava olhando para eles e pais desses filhos, acho que são seus filhos, aproveite isso, hein? Porque em minutos a vida passa e passa e passa. Então, quando eu conheci Rosana e Leo e a família deles, foi antes da pandemia. E eu posso dizer que eles sofreram muito naquela época, como todos nós, mas acho que um pouco mais para eles, aquilo que eu estou sabendo. E nasceu uma amizade em Cristo Jesus. E eu e Pamela, em 2005, voltamos. Eu fui de volta para os Estados Unidos para ser pastor da igreja da minha infância. E eu passei 18 anos pastoreando uma igreja no sul de Flórida. Mas quando nossa caçula, Rebeca, que é brasileira, nasceu aqui, ela casou, eu e Pamela decidimos voltar ao Brasil em 2005. Estamos de volta quase 20 anos. E a gente veio bater nessa tecla de satisfação achada em Cristo Jesus, de João 15. As pessoas que me conhecem, eles sabem que a minha Bíblia, milagrosamente, cada dia abre de João 15. A minha filha caçula, ela um dia reclamou para a Pamela, minha esposa, e ela disse: mãe, quando é que papai vai parar de falar de João 15? Entendeu? Então a Pamela disse: quando ele acha que ele entendeu tudo, ele vai fazer outras coisas, mas por enquanto ele vai
continuar a falar com pessoas sobre a satisfação em Cristo Jesus. Então eu faço isso com muita alegria, mas glória a Deus, eu também mudei para o Sermão do Monte. Eu estou crescendo. O Sermão do Monte para mim foi um mistério. Durante todo o meu trajeto como pastor, eu não entendi muito bem a Sermão do Monte. Para ser sincero, eu tinha uma sensação que era quase impossível viver o Sermão do Monte. Virar a face, andar alguma segunda milha, amar o seu inimigo. É muita coisa, é muita coisa. Mas Deus colocou nas minhas mãos um livro de um autor chamado Stanley Jones. E Stanley Jones era missionário na Índia durante 55 anos. E ele deixou um legado sobre o Sermão do Monte, que é uma coisa riquíssima. E depois de ler o livro umas 7, 8 vezes, eu comecei a compreender que o Sermão do Monte, ele está descrevendo a vida normal de um cristão realmente vivendo Jesus. Então, agora, o que eu queria fazer hoje à noite, em vez de falar de João 15, porque esse grupo já sabe tanto quanto eu do João 15, eu queria falar com vocês. Eu ia usar PowerPoint, mas eu senti no meu espírito ter um diálogo com os irmãos só sobre esse assunto. Em Mateus capítulo 5, que todo mundo aqui já conhece, Jesus tem uma multidão acompanhando ele. Eu queria que você pensasse assim: imagine que você está lá em Israel. Eu vi o lugar onde ele fez essas declarações. E ele estava falando para o povo. E é uma coisa muito interessante. Quando Jesus fala, não é como a gente fala. Jesus é a voz da criação desse mundo. O sol que se levantou hoje sobre todos nós é obra de Jesus Cristo. Cada um de nós vivemos pela palavra, o verbo. Tudo que se vê veio da voz de Jesus, porque Ele é a voz do Pai. O Pai é a vontade, o Filho é a voz, e o Espírito Santo é o vento que faz a mensagem voar para todo canto do universo. Então, quando a gente ouve Jesus falando, Ele nunca diz talvez, ou pode ser, mas talvez vai acontecer um dia. Ele não fala assim. Quando ele fala como aquelas palavras de Gênesis capítulo 1, haja, haja, haja. Então, quando você estuda as palavras de Jesus, você não está fazendo um estudo de um assunto. Ele está convidando você a ser totalmente transformado pela voz dele. Ele é a fonte de tudo. Se lembra em João 15, como ele disse: sem mim nada podeis fazer. Se ele falar, podemos. Se ele não falar, nada vai acontecer. Então, quando a gente ouve Jesus, a gente tem uma experiência de sentir modificações acontecendo pela presença das palavras dele. Eu tenho uma opinião que um dos erros que nós estamos cometendo é não dar
para as palavras de Jesus o devido lugar na nossa mente. Quando Ele fala, você deveria crer naquela fala, né? Crer naquela voz. E quando Ele fala alguma coisa e você crê naquela palavra, então Ele começa a mexer com você. Isso aconteceu comigo no Sermão do Monte. Eu estava lendo durante toda a minha carreira de vida pastoral de mais de 50 anos. Eu estava lendo o Sermão do Monte, um pouco parecido com uma palestra bem feita, ou uma maneira de olhar para o que você precisa fazer. Mas o que eu queria conversar com vocês hoje à noite é o poder do Sermão do Monte. O Stanley Jones, aquele missionário metodista de 55 anos lá na Índia. Na Índia, só tem 3% da população da Índia que é cristã. 3%. Até hoje. E Stanley Jones, vivendo lá 55 anos, ele ouviu até do Mahatma Gandhi, aquele nome que era muito famoso na história da Índia. Ele falou para Stanley Jones, ele disse: seu problema é que vocês não vivem o Sermão do Monte. Ele disse: esse é o problema de vocês. Sua fé aqui na Índia, depois de todo o tempo, eles estão falando o Sermão do Monte, eles falando, as pessoas de lá. Vocês, cristãos, não vivem o Sermão do Monte. Isso me chocou quando eu ouvi isso no livro que ele escreveu. Mas ele tem uma outra parte. Quando ele viajava, ele veio aqui para o Brasil várias vezes, Stanley Jones, muitos anos atrás. Ele disse que para nós, no Ocidente, nas nossas culturas da Europa, América do Sul, qualquer lugar que é daquele movimento que a gente vive agora, ele disse: o problema para a comunidade como a nossa igreja, sua igreja, qualquer igreja, nós não acreditamos que é possível viver o Sermão do Monte. Isso está impedindo a gente viver o que Jesus está descrevendo aqui. Então eu lanço um desafio para vocês, de olhar essas palavras como sendo uma cura da sua humanidade. Porque quando Jesus fala, não é uma sugestão, é uma mudança, é uma revolução. E eu sonho, ainda velho como eu, os velhos podem sonhar ainda. Eu quero ver a hora chegar onde o Sermão do Monte para todo cristão é uma coisa que você adota dentro de você profundamente e dizer: porque Ele falou, eu posso viver isso. Porque Ele falou, eu posso virar a face. Porque Ele falou, eu posso andar uma segunda milha. Porque Ele falou, eu posso transformar a tragédia da minha infância em uma maneira de glorificar a Deus, porque aquilo não me define mais. Eu estou crendo com meu coração que é uma hora para a gente olhar isso. Então, eu vou ler aqui, me perdoe, eu falo em línguas em todas as minhas palestras, porque meu português, eu vou inventar palavras que vocês nunca ouviram antes, né? Então deixa eu ler aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijam-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Cada vez que ele fala bem-aventurado, 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 9 vezes é a mesma fala de haja. Ele não está oferecendo uma opinião, ele está dizendo: eu estou aqui para transformar você em pessoas que sabem amar. Entendeu? E está tudo escrito e muito claro. Eu tenho que confessar, eu tinha que ler o Stanley Jones livro, que é chamado Jesus no Monte, o centro e circunferência do amor, para eu finalmente ouvir isso de uma forma mais profunda. Em João capítulo 1, no livro mais curto do João, do apóstolo, 1 João, tem uma declaração. Eu não vou declarar exatamente errado, porque é difícil para eu ver aqui meu texto. Ele diz aqui: Deus é amor. Uma declaração: Deus é amor. Aí ele continua, ele fala: e no amor não tem medo, porque o medo tormenta. Mas o amor perfeito pode expulsar o medo. Eu trabalhei com esse texto há muito tempo. Eu queria entender o que ele estava dizendo. E eu nunca entendi que tem uma ligação entre o amor de Deus, a presença de Cristo, em expulsar os meus medos. Mas durante esses últimos anos, eu tenho chegado até essa conclusão: Jesus Cristo é uma única força no universo que tem o poder de expulsar meus medos, porque meus medos estão me tormentando, e meus medos estão me impedindo amar quem eu preciso amar, e somente Jesus pode me libertar dos meus medos. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. Meu pai era um bom homem, pai de 7 filhos. Eu sou caçula, eu tenho 6 irmãs. 3 das minhas irmãs já faleceram. Todo fim da semana, meu pai bebia. Ele trabalhava a segunda-feira até sexta-feira em Miami, Flórida. Ele era uma pessoa para prover pão na nossa mesa. E quando eu nasci, depois de 6 meninas, e eu nasci Príncipe Charles. Eu era o filho querido. E meu pai me amou muito, mas meu pai foi viciado em álcool, alcoólatra. E no fim da semana, ele transformava em uma pessoa violenta, quando ele estava bebendo. Então a minha mãe sabia que a única pessoa na família que ele não ia maltratar era eu. Então, na casa que tinha só 2 dormitórios, uma casa pequena, num bairro
pobre em termos americanos, eu dormia ao lado do meu pai todo fim de semana, sexta, sábado e domingo. E ele morreu na minha presença, ao vivo. Eu ouvi. E o medo invadiu minha vida. E aquele medo transformou uma criança inocente em uma criança apavorada e perigoso. E eu entrei na minha adolescência muito bravo, muito perdido. Mas graças a Deus, quando eu tinha 16 anos de idade, Jesus me achou. E Ele começou um processo. Mas eu não estava entendendo a chave dessa libertação. Estava nas bem-aventuranças. Eu acredito, irmãos, que aqui nós temos 9 tipos de medo. E eu, de uma forma muito simples, eu queria pedir para você, talvez, identificar seus medos. Porque eu, somente com 67 anos, eu comecei a entender que ainda estava carregando medos que estavam me impedindo e me fazendo não viver plenamente tudo que eu deveria viver. Então eu vou ler cada uma dessas. E cada uma delas tem um medo. Mas quando Jesus fala bem-aventurado, aquela palavra na Bíblia significa bem apoiado, bem guiado. E é uma ligação de aventura. Aventurado é ligado com a palavra aventura. E a visão que devemos ter do Sermão do Monte nessa primeira parte é Jesus está olhando para os homens e mulheres daquela época. E muitos deles eram escravos, muitos deles eram pobres, mas também outras pessoas que viviam bem. E ele olha para todos eles e disse para eles: eu posso libertar você, eu posso transformar você em sal e luz, eu posso livrar você do seu medo de ser um inimigo e você amar o seu inimigo. Então é uma coisa tão preciosa, é uma coisa tão poderosa, que ainda estou no processo de permitir a palavra de Jesus me transformar cada vez mais. Porque quando Ele me liberta de uma outra área de medo na minha vida, quem vai ser beneficiado é minha esposa, meus filhos, meus 11 netos. Eles vão ver um homem que está sendo carregado pelo amor de Deus para amar mais e mais e mais. E o autor Stanley Jones, ele disse: a qualidade do seu centro determinará a circunferência do seu amor. O medo que você carrega está limitando quem você pode amar, quem você vai amar. E uma comunidade como essa, que está nascendo agora 10 anos ou 2 anos, é uma obra também onde temos conversado muito como amigos, e incluir no DNA dessa igreja essa mensagem, além de a vida que satisfaz, além de outras coisas, mas
eu queria que você abraçasse, por favor, para seu próprio bem. Mas se essa igreja vai crescer e multiplicar e viver o que Deus quer, o medo tem que ser tirado disso. Nós temos que nos livrar disso. Então, primeira coisa, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu passei muito tempo buscando o medo que ele está dizendo aqui. E Jesus me revelou, e através do apoio também de tantas outras pessoas, como minha esposa, conversando, Jesus expulsará, porque Ele é o amor perfeito, do medo de não ter. Pobreza de espírito, bem-aventurados, bem apoiados, bem guiados, são as pessoas que vão herdar o reino. Quando eu penso nos bem-aventurados ou de pobreza de espírito, eu me lembro das Donas Marias da igreja. Quando eu cheguei no Brasil, muitos anos atrás, como americano, eu não tinha lidado com pessoas analfabetas nos Estados Unidos. Eu não trabalhei com pessoas que não tinham capacidade de ler. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a ver, lá no Vale do Paraíba, onde a gente plantou uma igreja, um tipo de mulher que foi tão estranho para mim. Ela é desse tamanho. Muitas vezes, cuidando dos netos, por causa da complicação com todos os problemas na família. Moram em favelas, como a gente falava naquela época, favelas ou comunidades. E eu comecei a falar com os pastores, e eu perguntei para os pastores: quem é o melhor crente na sua igreja? Entendeu? Quem é o melhor crente na sua igreja? E uma vez eu falei com muitos pastores. E naquela época, ninguém me trouxe um teólogo. Eles sempre falaram: é Dona Maria. É Dona Maria. Porque essas Donas Marias estavam tendo uma experiência de Jesus, e Ele estava diariamente expulsando delas o medo delas, e Ele falava para elas: Jesus é suficiente. E quando eu encontrei essas pessoas, eu comecei a avaliar a minha vida, e Deus me revelou que eu tinha medo de não ter o suficiente. Não ter. Medo de não ter. Um menino que perdeu o pai tem medo de não ter. Um menino que brigava com todo mundo, brigava porque ele pensei: eu tenho que defender tudo, ninguém vai tirar nada de mim. Quando eu casei com a Pamela, esse medo de não ter estava muito enraizado em mim, e eu tenho vergonha de dizer que eu maltratei ela durante 7, 8 anos. Nada de uma coisa de bater, mas eu queria dominar tudo. Eu queria controlar tudo e todos. Eu argumentava, mas quando a Aja de Jesus me disse: Carlos, você tem eu, e você não precisa mais de nada, porque quem tem Jesus não tem falta de nada. E quando você começa a se criar de uma forma como essas mulheres que agora, até hoje, eu fico admirado como elas são preciosas. Eu estou vendo o que precisa acontecer na minha vida. Eu preciso que Ele me tire
o medo de não ter. A segunda é: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5:4. Também demorou para mim compreender que tipo de medo aqui está falando. Quando alguém está de luto ou doente de uma forma crônica, é muito fácil a doença definir a pessoa. O câncer me define. A minha incapacidade me define. O que ele está dizendo aqui, que ele pode expulsar meu medo que a dor tenha a palavra final na minha vida. Muitas pessoas estão em tratamento, em terapia, porque a dor define elas. Queridas, Jesus em você não está doente. Ele não está doente. Seu corpo pode ser doente. Suas memórias podem ser doenças. Mas saiba disso. Aquele que habita em você é a palavra final na sua vida. Deixe Ele expulsar seu medo da sua dor. Você pensa: eu sou fraco, eu sou fraco. Você pode estar dizendo a plena verdade. Mas por favor, nunca diz que Cristo em você é fraco. Porque o diabo não quer que você declare: a despeito das minhas fraquezas, Jesus ainda vai me apoiar. Ele vai me guiar. Número 3, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Isso é outro medo que eu tinha. O mansidão é o uso de poder, não para se beneficiar. O manso tem uma espada e sabe usar a espada, mas como Pedro errou no jardim, a gente não vamos mais brigar para controlar pessoas. Porque muita da minha vida pastoral, eu estava tentando liderar pela força da minha personalidade e a força da minha palavra ou da minha teologia, mas por dentro disso tinha um medo de perder controle, porque eu não queria perder controle das circunstâncias, eu queria mandar nessas coisas. Mas hoje em dia eu estou melhorando bastante, muito. E esse tormento de perder o controle, muitas pessoas vivem apavorados que vão perder o controle. Número 4, fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqui no Brasil, claramente, muitas pessoas vivem uma história crônica de injustiça. E existe injustiça em todo o país. E tem pessoas sofrendo injustiça. E você pode chegar ao ponto, quando você vive uma vida de injustiça, de começar a acreditar que não existe justiça. Não existe. Mas Jesus, Ele fala para todos nós: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Eu tenho uma boa notícia para todos vocês. A justiça de Deus já vive em você. Eu não estou minimizando a injustiça que você vive,
Mas você não ajuda um cristão viver como se não existe justiça, porque nós temos a justiça de Deus vivendo em nós, e Ele está de uma forma justa, deixando a gente andar com Ele permanentemente. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Eu venho de Amor, eu sou descendente de escoceses, do nome McCord. E meu povo, aquele povo do filme do Mel Gibson, Coração Valente. E na minha cultura, você não mostra misericórdia. O escocês, ele não paga alguém para matar, ele mata ele mesmo para poupar o dinheiro. Eu venho de uma origem de briga, é natural para mim, é uma coisa que vem de gerações, mas agora Jesus me libertou, está me libertando, porque Ele, para mim, mostrar misericórdia era abrir a porta para alguém me abusar. Porque se você mostrar muito misericórdia, a pessoa volta e volta e volta e quer mais, e quer mais, e quer mais. Então a gente fecha em dar misericórdia. Mas quando você pensa em Jesus, olha quanto misericórdia Jesus deu para você, deu para mim. Número 6, vamos mais rápido aqui. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Tenho medo na sua caminhada com Deus, onde parece que Deus desaparece. Ele estava lá na sua conversão, mas tem momentos na vida cristã onde Deus, de uma certa forma, não permite você ver Ele, porque Ele está tentando treinar você a confiar nele em todas as circunstâncias. Se você está passando por uma grande tribulação de trabalho, de doença, você pode pensar: não existe eu ver Deus, porque Ele não está me vendo. Jesus diz: o medo de não ver o agir de Deus é uma coisa temporária, porque Ele vai aparecer no momento certo. Não tenha medo. Não tenha medo. Número 7. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Como descendente de escoceses, ser pacificador não é a minha praia. Eu sou muito bom de me defender, de me justificar, de me dar razão. Mas aqui ele me diz: Carlos, você não está no mundo de julgar alguém. Você não foi criado para virar e bater. Carlos, você está aqui para acalmar esse mundo louco e não jogar gasolina em cima do que está acontecendo no seu bairro ou seu condomínio. Mas eu tinha medo de um conflito, e Jesus está me permitindo acalmar eu para ser pacificador. Lá na igreja, lá em São José, os jovens da igreja me chamam o pastor fofinho, porque eu sou velho e eles conhecem somente essa etapa da minha vida. E cada vez que eles falam: esse é o pastor fofinho, a Pamela sempre fala: ele ainda é perigoso. Entendeu? Imagine eu chegar no ponto que alguém me chama fofinho.
Eu sou tão perigoso. Eu nunca poderia ter deixado esse nome na voz da igreja, mas agora eu estou aceitando. Perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O medo da rejeição. O medo de rejeição. Se você andar com Jesus, você vai ser rejeitado. Você vai ter pessoas que não concordam com você. Mas ele diz aqui: não tenha medo da rejeição, porque você vai fazer justiça no reino de Deus durante toda a eternidade. E número 9, que é uma das mais difíceis: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de colina contra vocês. Alegram-se, regozijam-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Isso é o medo de não ter um fim feliz. Quando você ama nesse mundo, tem uma hora que pessoas vão desprezar tudo que você fez, criticar tudo que você fez, xingar você, odiar você. Vai acontecer, aconteceu com Jesus. Mas Jesus expulsa esse medo e ele me convenceu. Meu fim é eternamente feliz. Aqui é passageira. A opinião das pessoas não é Bíblia, não é de Deus. É uma coisa que você não fez. Até eu aprendi uma lição. Eu estava sendo criticado de uma vez nos Estados Unidos. E alguém me acusou de uma coisa que eu não faço. Ele me acusou de ter mentido. Eu conheço a minha carne, eu conheço as minhas fraquezas. Eu não sou mentiroso. Eu sou muitas coisas erradas, mas mentiroso não sou. E de repente eu entendi. Eu estava sendo criticado falsamente. E eu fiquei profundamente alegre que eu não era culpado do que eles estavam falando. Então eu passei por aquela crítica de uma forma muito diferente. Quero terminar com uma pergunta. Eu acho que eu já sei a resposta. Essa é a pergunta. Quem aqui gostaria de viver o resto da sua vida e nunca mais maltratar, marginalizar ou afastar um outro ser humano? Quem gostaria de nunca fazer isso nunca mais? É porque você é um cristão? Porque só um cristão sabe o que é o alvo. O alvo é amar. Não é sobreviver. O alvo é amar. E Jesus nos deu uma promessa. Bem-aventurado, 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 9 vezes. 9 vezes. 9 vezes. E depois que ele fala isso, ele diz, ele não fala, vocês serão sal e luz. Ele disse, vocês, porque haja, vocês são sal e luz. Vocês e eu, você já é sal e luz. Porque ele já falou isso. Mas você tem que passar pelo processo de ele expulsar seus medos. E ele fará isso na sua vida. Ele ainda está fazendo isso na minha vida.
E eu peço que vocês orem por mim, porque eu gosto dessa versão de Carlos. E eu garanto que minha esposa gosta mais desse Carlos. E os meus filhos gostam mais desse Carlos. Os meus netos, mas eles não sabem quem foi que me transformou, mas foi a voz de Jesus Cristo. E Ele quer que você viva o que Ele escreveu aqui, ou foi falado aqui. Creia que o amor perfeito expulsa o medo e deixa Jesus e o Pai e o Espírito Santo completar essa obra, porque todos nós entraremos na presença de Deus e o medo não vai entrar no reino de Deus. Já devemos aprender a viver sem medo, porque vamos passar toda a eternidade sem medo. Pense nessas coisas. Nós temos um YouTube, que é o Ministério Permanecer, Carlos McCord, e eu dou uma aula online sobre Sermão do Monte, e talvez você possa aproveitar aquilo mais tarde. Irmãos, muito obrigado pela atenção e essa oportunidade. Vamos sair daqui com menos medo, mais fé e mais amor. Que Deus te abençoe.